Estamos numa onda recente, talvez pelo retorno dos Jogos Mortais, talvez pelo grande sucesso de Round Six, de filmes que tratam justamente de jogos malignos, demoníacos. Apesar que o tempo mostra que isso já existia há um bom tempo. Temos material clássico como O Cubo falando disso. Jogos Mortais já existe há anos, como o próprio nome diz. Mesmo nos anos 80 tínhamos materiais como Arcade, o Jogo da Morte, ou Evolver também, trabalhando com essa temática, além de vários outros que inclusive ganharam na internet graças ao Trecheira Violenta, o nome de Five Year Strange, já que normalmente são 5 pessoas desconhecidas, quase como os mesmos modelos que se descobrem um local perdido, precisando escapar do lugar, sabe? E o que acontece? Justamente o jogo da invocação muda um pouco isso, misturando com outros gêneros. Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E o filme, o jogo da invocação, qual é a sinopse dele? Aqui nós temos Billy, uma garota adolescente se aproximando da maioridade, que vive na cidade de Salem. Só que ele quer logo deixar a família, porque ela é bem problemática, diga-se de passagem, né? Só que ela vai ter que lidar com o fato de que uma noite que seria meio tranquila, mais com festas para relaxar, acaba se tornando um momento de busca pela sobrevivência, com os irmãos sendo amaldiçoados. E o que acontece é que o objeto envolvendo essa tal maldição é justamente uma espécie de adaga mística feita de osso, e realmente é um objeto cênico muito bem detalhado, e que você realmente, sim, não é um negócio simplesmente largado lá. Realmente você tem uma história detalhada do passado daquela adaga, e inclusive isso é fundamental para o filme, como eu vou comentar para vocês. Curiosamente, a Diamond foi a mesma que trouxe também o Fale Comigo, que mostra também outro objeto icônico e que fala também sobre possessão por entidades, que eu inclusive comentei aqui no canal, né? E traz agora justamente esse filme, o Jogo da Invocação, né? Cujo tradução original seria Jogos de Diversão, o material original, né? E o que acontece? É bem interessante porque muitos filmes de terror, eles têm um problema da questão das regras de como funciona o sobrenatural não serem muito claras. Isso não é um problema se a questão que se isso fica dentro de determinado limite. Isto é, você sabe que um fantasma tem determinado poder, ele pode ser usado de várias formas, mas sempre vai ser aquele poder específico daquela maneira. Tudo bem. Agora, se ele ganhar um poder específico a cada 5 minutos, significa, na verdade, que o roteirista não sabia como desenvolver aquilo e vai jogando coisa e não sabe como desenvolver a história também. Mas aqui não. As regras são bem coerentes, e tanto que a questão básica é: para a pessoa ser possuída, é necessário fazer um determinado tipo de ritual que tem certas regras para isso. E a entidade, quando possui a pessoa, ela pega e ela vai forçar os outros ao redor dela a um jogo maligno dentro de determinadas regras também. Então, o que acontece? Entender o funcionamento justamente das regras por trás de todo esse processo da adaga, a gente pode pensar até como cada jogo novo que é feito, ele parte do fato de fazer parte do próprio ritual que relacionado com a adaga, de como ele pega e invoca essas forças demoníacas. Inclusive, como eu disse, isso é tudo bem detalhado, de um determinado modo do filme, onde isso chega a ser detalhado, sem chegar a ser monótono. E o que acontece? Com isso, você entender essas regras é fundamental para você ver como é possível você sobreviver, ou mesmo e mesmo achar possibilidades de chance de quebrar de alguma forma a maldição. Isso é muito bacana, porque quando a gente pega a Billy, que ela pode ser vista como a personagem principal, ou a gente pode ver mesmo até os 3 irmãos que aparecem na história como os personagens principais que vão se alternando, diga-se de passagem. Como isso é fundamental e como isso envolve justamente a evolução dos personagens, sabe? Porque, inclusive, a gente tem 3 irmãos que são impulsivos, mesmo que de formas diferentes. E essa impulsividade acaba gerando alguns problemas, e você faz até um certo sentido, porque existe uma certa revolta contra a situação geral que eles estão na cidade, que estão com a família, etc.
etc. Inclusive, eles não são iguais. O irmão mais novo, ele é o mais impossível, tá descobrindo a vida ainda. O segundo tá meio decepcionado com a vida, tá uma coisa meio depressivo, impulsivo, sabe? Já a menina tá naquela coisa meio passiva, aquela coisa meio ácida, e acha que a solução de tudo é simplesmente largar as coisas pra fugir com o namorado, né? E o filme mostra justamente quando eles vão evoluindo, eles vão aprendendo na marra a escutar as coisas e a parar pra pensar e a raciocinar pra conseguir decidir as coisas devidamente. Inclusive porque quem não conseguir escutar e entender as coisas melhor, o que inclui a própria estrutura das regras do jogo, vai morrer no processo, sabe? Então é bem bacana como você tem essa estrutura, assim como vai evoluindo também a relação entre esses três, né? Afinal, a questão é não simplesmente, meu irmão foi possuído, eu tenho que matar meu irmão agora, meio tipo, não, dá um jeito de resolver isso. E como eu disse, não é apenas um irmão, temos um processo justamente de passagem de entidade demoníaca. E é bem bacana isso também, porque isso já é uma segunda camada do filme, que poucos filmes que eu vi recentemente trabalham isso, que é a questão do processo justamente de como a entidade pega e possui a pessoa. E a questão não é que simplesmente, possuiu do nada, ou do tipo, a pessoa vai ficando cada vez mais maligna até ficar toda encapetada. É bem interessante ver o processo de resistência à pessoa do processo de possessão, como existe uma coisa tanto de imposição quanto de sedução ao mesmo tempo das entidades caindo em cima da pessoa, até fazer com que a mente dela quebre e finalmente com isso consiga uma brecha para finalmente possuir o corpo da pessoa, sabe? Então, é bem bacana como isso é trabalhado com os personagens que são possuídos no longo do processo. Isso é legal, porque como isso também tem regras específicas, entender como isso ocorre justamente faz parte ainda por cima da questão de como quebrar a maldição que tem dentro da história. E isso tudo vai fazendo eles crescendo e evoluindo. Inclusive, os outros personagens ao redor, eles são levemente apresentados, mas tem personalidades bem específicas lá no meio que são bacanas. O advogado não, o namorado tem aquele jeito ultra meio revoltado que não liga pra família da menina. A amiga da garota, que é uma coisa mais intelectual, mais compreensiva ao mesmo tempo. Mesmo os caras babacas que são pouco apresentados, dá pra ver uma coisa meio... dá um toque meio até da gangue do Cobra Kai, do primeiro Karate Kid, inclusive, sabe? São apresentações leves, mas que deixa bem marcante a personalidade de cada um dos personagens. Não é uma coisa ultra aprofundada, detalhada, que vai aprofundando, como, por exemplo, acontece em X, A Marca da Morte, que lá você mergulha na psique dos personagens, né? Mas é legal porque ele foge do tradicional de filme de filme de terror mediano e medíocre, né? Onde basicamente você só tem uma personalidade, umas duas ou três personalidades e uma lista de pessoas que morrem. Não, aqui é bem interessante, né? Inclusive o filme deixa bem claro quais são os babacas que você não vai gostar deles, pra assim você se divertir quando eles morrerem mais pra frente do filme, sabe? O que é bem bacana e mostra novamente como esse filme ele não apenas pega o conceito de Jogos Mortais tradicional, mas ele pega o conceito de assombração, mais o conceito de slasher, ainda mais dá pra ver muito bem por várias cenas de perseguição que em relação à fotografia do filme, que é meio mediana e a questão sonora também, quando chega nas cenas de perseguição, aí então eles são bem feitas, né? Quando cada jogo mortal novo tá acontecendo, o pessoal tentando sobreviver, e você vê o cara possuído com a faca, bem estilo serial killer mesmo, sabe? Então, dando aquele toque meio slasher pra história. E não é à toa que se passa em Salem. Também temos uma bruxa que vai aparecer, temos a questão da bruxaria que vai ser desenvolvida na história, que tá ligado diretamente à questão da origem da adaga. Falar mais seria dar spoilers, mas aquilo que dá pra dizer é que eles fazem uma releitura da bruxa sem fugir muito do tradicional, só que ao mesmo tempo sem cair no óbvio. Eles conseguem fazer com que tenha uma bruxa com uma identidade própria dentro da história,
da história, numa cena bem marcante e que tem tudo a ver, que se você tirasse aquela cena, simplesmente você cortava metade da existência do filme. Então, realmente, as coisas são bem estruturadas, bem encaixadinhas dentro da trama. Então, tá além de, longe de um filme onde você vai pegar e mergulhar, discutir a psique, o cenário, etc. Mas a própria adaga em si, as discussões e teorias sobre ela que dá para fazer são bem interessantes, mesmo sendo extremamente claros as regras e a origem dela, dá para você pensar o quanto ainda tem refletir e pensar de possibilidade justamente em relação de toda a mitologia, toda a estrutura que tem ao redor daquilo. Inclusive, até eu acho que mais do que a própria estrutura e mitologia do objeto do Fale Comigo, inclusive. Apesar do filme ser bem menos desenvolvido e ser muito mais uma diversãozinha, inclusive que dá pro jovem adulto para poder pegar e assistir de terror, como eu disse, tem umas reflexões bem bacanas sobre realmente você controlar a impulsividade da adolescência e a impulsividade da revolta natural que você tem contra um problema, né? E parar para você pensar e escutar e ir trabalhando, não é só uma coisa simplesmente você parar para fazer isso, você ir trabalhando a capacidade de escuta e de raciocinar em cima daquilo que você escutou para poder pegar e continuar crescendo e se desenvolvendo. E no caso do filme, sobreviver às forças sobrenaturais. Então, aqui fica a minha dica, lembrando que o canal ainda está em parceria com a campanha de Natal para CIA na Rua, que envolve justamente contribuição para dar marmitas pro pessoal que mora em situação desfavorável aqui na Barra Funda, poder pegar e ter pelo menos uma comida decente para poder pegar e passar essa noite de Natal, que eu acho que creio que é bem importante para todo mundo, independente da questão religiosa não envolvendo a data. Coloca aqui nos comentários quais outros filmes de terror vocês já assistiram esse ano e quais vocês pretendem assistir que ainda vão lançar por aí. E até o próximo vídeo. Falou! A mistura de filme de gangster com terror já foi muito mais comum no passado, principalmente nos anos 50, onde eu cheguei a fazer umas comentários aqui, né? Inclusive misturando filmes de zumbi, lobisomem, inclusive vários filmes de experimentos atômicos, principalmente lá nos anos 50. Nós tivemos uma coisa ou outra misturando isso, né? Como o filme do Predador 2, e talvez um dos melhores exemplos disso que foi o Candyman nos anos 90, pois em 2001 essa mistura foi realizada novamente e isso resultou em Bones, Anjo das Trevas. Eu sou o Luiz, bem-vindo ao Monstros de Aventuras e vamos falar desse filme que é praticamente um filme de slasher com assombração, com suspense e com Snoop Dogg e sim, o rapper interpretando o personagem que pode ser até visto como o verdadeiro protagonista da história, o fantasma de Jimmy Bones. Em primeiro lugar, qual é o conceito? Aqui nós temos um grupo de pessoas saindo da adolescência, voltando para um bairro que está em decadência, tentando achar um localzinho barato para poder pegar, alugar, para ganhar dinheiro para fazer baladas, né? Ao mesmo tempo, vai sendo revelado o passado misterioso do bairro, já que tem um momento onde ele parecia que ia ascender e de repente entrou em colapso. E à medida que vai passando o filme, nós vamos alternando entre passado e presente, sendo que o grande condutor disso, aquilo que une os dois, é justamente Jimmy Bones, um rapaz que justamente foi assassinado no passado e volta como um fantasma vingativo no presente. Então, descobrir exatamente quem matou ele, por que matou, o que aconteceu, é parte da história, além da trama da vingança catártica que a gente vai ver ele justamente no presente sendo construído pouco a pouco. Então, em primeiro lugar, o título já é bem interessante porque Bones acaba tendo 3 camadas de significado. Número 1 é o nome justamente do fantasma vingativo, o Jimmy Bones. Número 2, a referência diretamente a ossos, o que refere tanto ao fato de que estamos falando de um fantasma que vai acabar matando geral, quanto o fato da ossada dele, que está enterrado em um lugar misterioso. Além disso, o fantasma aparece primeiramente como um cachorro sombrio, sabe? Sabe aquela ideia daquele cachorro todo escuro, com os olhos meio brilhantes no meio do cemitério? É quase isso que pega e aparece no meio da história. E é bem interessante
como temos a questão desse pessoal indo para esse bairro, e existe aquela galera que quer ignorar total a história passada do bairro, aquela pessoa que realmente está tentando fingir que nada aconteceu para inclusive pegar e não ter o dele envolvido na reta, né? E aquela pessoa aqueles que querem simplesmente lucrar com o bairro, independente de qualquer coisa, e quem quer pegar e realmente tenta se importar com as coisas, mesmo tipo, não, eu tô aqui para crescer e cresce quem puder junto comigo pra gente poder pegar e melhorar as coisas, sabe? E é bem interessante esse conceito, porque a ideia básica é que o Jimmy Bones, lembrando que esse vídeo de análise, ele é sem spoilers, ele era um rapaz normal do seu tempo, tentando crescer e se desenvolver dentro do bairro onde tinha sérios problemas com gangsters e com a polícia, você não sabendo quem era mais corrupto, basicamente, sabe? E tentando sobreviver no meio do caos, arranjar um jeito de ir pra frente, ao mesmo tempo não sabendo direito em quem confiar e acabando pagando um alto preço por causa disso. Já no presente, temos um pessoal que chega ao ponto onde ignora um corpo justamente no porão, porque do tipo, se aparecer polícia aqui, vai ficar interditado por dias, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro em cima, né? Então, dane-se, sabe? É aquela coisa muito tipo, vamos pegar e ignorar coisas básicas sociais unicamente para ganhar dinheiro em cima. Tanto que a única personagem, tanto que os raros personagens que são poupados são aqueles justamente que demonstraram um mínimo de amor e carinho pelo Boris sem pegar e sacanear ele ao longo da história, sabe? E realmente é bem interessante esse clima, porque ele não é simplesmente um filme onde tem um caso assombrado, vai aparecendo um fantasma cada vez mais bizarro até matar todo mundo. Não. A ideia básica é que que o próprio bairro, o próprio local, não apenas a casa, mas a localidade em si, acaba sendo um personagem próprio, onde você vê como cada um tentou crescer, se desenvolver lá dentro, até onde como o local foi cair em decadência quando um tentou passar a perna no outro, e o Bones não deixa de ser, na verdade, a personificação da fúria de todos aqueles que foram esmagados e sacaneados justamente pelos mais diversos tipos de golpes para poder pegar fazer com que certas pessoas ascendessem lá dentro, sabe? E é bem interessante porque, você sabe qual é a história real do seu bairro, quando ele começou, ou o nome da rua, o significado, qual é aquela pessoa lá dentro, até onde você realmente toma o bairro para si, pra você pegar, entender e ver as coisas, e até onde você deixa ele de fora. E não tô falando simplesmente pegar, tipo, vou ajudar o comércio local, né? E alguns vão dizer, mas o cara do comércio local, ele é rabugento comigo. Eu tô falando de você entender o que é o local que tá onde você mora e saber, inclusive para saber os locais perigosos onde você não pode ir, diga-se de passagem, e tentar você pegar e auxiliar de alguma forma, porque muitas vezes existem pequenos movimentos que podem pegar e auxiliar você. Existe algumas vezes aquele restaurantezinho que você tem que andar um pouquinho mais, ao invés de você pedir uma entrega no iFood, pode ter uma comida boa, um ambiente legal e pessoas para você conversar. Pode ter determinadas ações na Páscoa, Natal, Ano Novo, inclusive lembrando que até eu fiz campanha aqui justamente para um bairro específico aqui de São Paulo, da Barra Funda, né, para pegar e auxiliar marmitas pro Natal, e muitas vezes você acha certos locais aqui, seja de ONGs mais independentes, sejam de igrejas, independente de quais religiões sejam essas igrejas, tentando pegar e auxiliar de alguma forma o pessoal em situação mais desfavorável, sabe? E ao mesmo tempo, a gente sabe como muitas vezes a gente fica numa certa encruzilhada, acha que certas autoridades que deveriam auxiliar a gente parece tão ruins quanto, teoricamente, os grupos que tentam pegar e pisar na gente em determinados pontos, sabe? Então, é aquela crise de você tentar pegar e sobreviver no meio disso e sempre ficar abrindo o olho desconfiado, sabe? Pra poder pegar e ir caminhando pra frente, sabe? O Jimmy Bones, ele vive nisso e justamente ele é esmagado pela tentativa de ser minimamente uma pessoa só decente lá dentro, né? Até finalmente ele pegar e conseguir sua vingança. Inclusive, em todo filme de fantasma, sempre existe aquela questão. Por que diabos o fantasma está pegando, se manifestando justamente naquele momento, quando ele podia ter pegado e aparecido antes, né? E o que acontece é que aqui existe uma justificativa, né? Já que, teoricamente,
durante temos um momento onde a gente vai ter descoberto o corpo do Bones, né? E justamente o fato dele não estar mais escondido, mais revelado para o mundo e certos acontecimentos acontecerem com o corpo dele, vão fazer com que realmente ele atinja a fúria, ou não apenas fúria, mas se liberte de certos grilhões, diga-se de passagem, que ele tá, para poder pegar e conseguir retomar a vingança dele, sabe? E eu acho, novamente, que esse filme é muito uma coisa de como o passado pode se perseguir se você ignora ele e passa a te assombrar. Deixa até um toque meio de horror gótico, né? Já que o conceito do horror gótico é justamente a ideia de que você está num ambiente meio labiríntico que você vai explorando, que tem justamente um segredo por trás daquilo e uma coisa macabra te perseguindo. E no caso, o ambiente é o próprio bairro em decadência, com o conselho, com especificamente o local onde está sendo construída a balada da galera que quer lucrar, né? E aquela questão, né, de como você cria um negócio com algum grau de consciência social e até mesmo você está enfiando um negócio lá no meio, independente de qual prejuízo você pode pegar e ter na região, sabe? Então, é uma coisa bem bacana em certos aspectos lá dentro, né? Fora isso, temos todo o clima de suspense investigativo, porque eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes dessas histórias, inclusive aqui não é um filme de gore, aqui é um filme muito de investigação. Então aquela coisa de você estimular o raciocínio e a criatividade com o enigma que está sendo desenvolvido, né? Por que e quem matou o Bones? Quais são as próximas ações dele, sabe? E como tudo isso vai pegando e intercalando. Então, eu acho que isso é um ótimo filme de suspense e terror para quem, inclusive, quer pegar e começar a assistir, assistir filmes de slasher e quer começar por uma coisa mais leve, ou quem já gosta do gênero, gosta de terror e tudo mais, né? E quer ver mais um bom filme assombrado e que fuja um pouco do padrão, tipo, temos uma casinha mal assombrada, tudo mais, né? Não, aqui no caso é um bairro inteiro e que vai entendendo a história daquele bairro que está associado àquilo também. E eu quero saber também de vocês quais bons filmes de Casa Assombrada e quais filmes de slash vocês já assistiram nos últimos tempos. Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou! A vida de um bebê é um período cheio de desafios e medos, seja pela gestante, pela família dela ou para a própria equipe de profissionais da saúde que está tentando fazer com que tudo ocorra bem. E um filme que pega esses temores e usa a ameaça sobrenatural como uma forma de parábola, uma fábula para poder pegar e trabalhar com esses conceitos é o filme O Nascimento do Mal, feito em 2022 e que agora chega ao Brasil em 2023. Eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e nessa obra nós temos uma grávida, especialista em antiguidades, melhor dizendo, mesmo em restauração e venda e compra de materiais antigos, que é a personagem Julie Rivers, que está grávida no final de sua gestação e se mudando para uma casa nova, toda em reforma, com um monte de coisa ainda para poder pegar, construir, reconstruir, destruir, né? Só que o que acontece? Ela tem um problema de saúde que se manifesta na sua gestação novamente e, ao mesmo tempo, temos a questão da casa que pode ter uma ameaça sobrenatural perseguindo ela. Então, temos uma paciente gestante de alto risco tendo que lidar com uma possível ameaça sobrenatural numa casa mal assombrada. Isso por si só já ajudaria a pegar e fazer com que fosse um filme um pouquinho diferente do padrão de Casa Mal Assombrada, já que normalmente a gente tem o casalzinho que já metade das vezes que já perdeu um bebê, porque o pessoal não é tão criativo assim, que se muda para uma casa nova, começa uma série de acontecimentos estranhos, ninguém acredita na menina e as coisas começam só a degringolar. Só que aqui, como eu disse, a coisa é diferente, porque, número 1, quando vão aparecendo as coisas que podem ser sobrenaturais ou não, independente de se for sobrenatural, você toma susto de forma dupla, porque não apenas tem uma ameaça ali, mas independente disso, qualquer susto muito bravo que ela pode levar, pode resultar em ela perder o bebê, inclusive.
E, além disso, tem uma coisa bem legal que o filme faz, que é o seguinte: o primeiro pedaço do filme, a famosa lei dos 10 minutos de introdução da história, não tem em nenhum momento uma coisa jogando um sobrenatural, uma coisa pavorosa em cima. Não, nós temos um clima de drama bem suave desenvolvido, onde ele dá pequenos toques de umas coisas um pouquinho diferentes, que pode ser um gancho para uma coisa sobrenatural, ou pode ser uma coisa banal do dia a dia, que tá apenas um pouquinho fora do padrão, né? Então ele vai desenvolvendo um terror psicológico suave que vai aumentando progressivamente a tensão dentro da história. E é o legal que toda essa coisa de você deixar uma coisa bem pé no chão no início, ela é feita de forma que até a parte médica ela é muito bem elaborada. Isso eu posso dizer inclusive com certo respaldo, já que eu sou médico e já trabalhei em hospitais, maternidades durante um bom tempo da minha vida. Então, a parte médica dizendo os problemas de saúde que ela tem e a questão dela poder ou não ter problemas também psiquiátricos associados à gestação são muito bem trabalhadas, elaboradas e bem plausíveis. Inclusive, a questão que fica não é apenas se tem algo sobrenatural ou se não tem algo sobrenatural, mas a questão, essa coisa do sobrenatural, se tiver, ela é boa ou ruim? Essas alucinações que ela tem, são alucinações ou são intuições? Será que, na verdade, ela tem um pedaço que é sobrenatural e um pedaço que é alucinação? Inclusive, nisso tudo, faz com que ele trabalhe com esse tema da questão do medo e de trabalhar com a morte e com a perda, e de como você trabalha isso e de como isso gera traumas que levam você à questão do medo e a questão até mesmo de ter problemas de distinguir o que é imaginação que você tá pensando e o que é a realidade, justamente por ainda tá aprendendo a trabalhar esses traumas, me faz recordar muito da maldição da Residência Hill que tem lá na Netflix, sabe? Então eu acho que nesse ponto o filme ele trabalha muito bem e vai gerando uma angústia crescente com a personagem. Inclusive é muito bom como é trabalhado os medos dela, os medos do marido dela e os medos da cuidadora. Inclusive isso, por si só, já faria com que o filme ele saísse bastante do padrão dos filmes de casa mal assombrada que a gente tem. Só que temos duas camadas ainda extras. Em primeiro lugar, nós temos o fato de que cada personagem não é apenas jogado nessa casa e você vê a história evoluindo depois de você conhecer um pouco o passado de um e outro. Não, você realmente conhece e detalha mais os trabalhos, personalidade e passado de cada um dos personagens. Não estão apenas jogados na casa mal assombrada, tem um trauma do passado e você desenvolve a partir daí. Não, é desenvolvido melhor isso. Você até conhece como os personagens, sabe como os personagens eles se conheceram, diga-se de passagem, né? Uma coisa que eu raramente vejo nessas obras de terror. Gente, desenvolva um pouco mais, sabe? Inclusive, eu ressalto, um dos motivos pelo qual X, A Marca do Mal, é um filme tão bom, é por causa que, dentro do gênero dele, que não é mal assombrado, no caso dele é o slasher, lá ele dá uma alma, uma história e um passado que você vai aprendendo a curtir e explorar de cada um dos personagens, da forma como eles se interagem, sabe? E aqui é a mesma coisa. E a terceira camada importante, inclusive, está no próprio título original, porque O Nascimento do Mal acabou virando o título em português. Inclusive, já vou falar um pouquinho do problema do marketing desse filme aqui no Brasil. Porém, esse filme, o título original dele é Best Rest, que seria repouso total, repouso absoluto, sabe? Por quê? Porque ela, devido a esse problema de saúde que ela tem, como eu disse, estou fazendo esse filme pra não dar spoilers, ela teria que pegar e ficar em alto grau de repouso. E o que acontece? A casa tá em reforma e existe ainda por cima esse medo do sobrenatural. E ao mesmo tempo, a casa é isolada de tudo e ela tem que ficar isolada quase sem contato. Então, o próprio isolamento é meio pirante, é enlouquecedor nesse processo. E isso lembra muito um livro gótico de suspense sobrenatural, também que envolve o terror psicológico e se há ou não ameaça sobrenatural, que é o conto O Papel de Parede Amarelo, uma história do finalzinho do século XIX, onde
mulher, ela tá com sérios problemas psicológicos, e o marido dela, que é médico, resolve isolar ela de tudo e de todos, teoricamente pra relaxar a cabeça dela, e que era um tratamento comum na época, jogando ela num cômodo isolado, numa casa isolada, e sem mesmo ter coisa pra interagir, sabe? Inclusive, na época a coisa era tão tensa que era proibido até a pessoa de escrever, porque isso pode afetar a cabeça dela, e muito pelo contrário, o fato de ficar isolado sem poder se manifestar só causava maior piração. E o que acontece é que nesse papel de parede amarelo, ela começa a ver uma entidade que parece que está presa no papel de parede, e a tensão vai crescendo até ficar a coisa cada vez mais enlouquecedora dentro da história. Recomendo muito esse conto, e só por fato de que lembra legal esse conto que teve tão poucas adaptações por cinema, já valeria a pena você pegar e assistir essa obra por causa disso, sabe? Então, tem tudo isso que é somado, estruturado junto, e que vai gerar uma pressão crescente, e inclusive uma identificação crescente com o personagem. Tanto que eu chorei no final, quando você tem a grande resolução, tipo, se é sobrenatural ou não, o que tá acontecendo, e todas as dívidas, angústias que estão acontecendo justamente na cabeça da protagonista, né? E como ela tem um enfrentamento final realmente contra a real ameaça que tá causando problema pra tudo aquilo. Ameaça que é externa e não deixa de ser uma ameaça interna também, quando a gente vê as várias camadas que tem esse filme, sabe? Inclusive, nessa questão de me emocionar esse ponto, aqui fica um gatilho, porque como esse filme ele realmente mergulha nesse trama de uma criança nova chegando, já tendo o casal perdido um bebê de uma forma trágica, porém extremamente comum, faz com que, olha, eu não recomendo essa obra para quem perdeu uma criança recentemente. Eu recomendo para pro pessoal que gosta de um filme de casa assombrada, que gosta de um filme de terror, porém que não tem esse tipo de... Porém que não tenha tido de forma recente esse tipo de problema, e que queira realmente entender e se colocar no papel das pessoas que se passam nisso, para poder pegar e entender esse mergulho emocional, esse sofrimento, aprender a desenvolver empatia por esse tipo de pessoa, sabe? Então, a única questão é que o fã que for pelo marketing brasileiro, que bota uma foto no pôster da personagem parecendo que está parindo um demônio, ainda mais com o nome do tipo O Nascimento do Mal, vai ter uma ideia totalmente errada de que é uma coisa daquelas coisas de possessão demoníaca ou bebê demoníaco, e não tem nada disso, não é nada de criança maligna, coisa do tipo, gente, não. É um terror psicológico de casa mal assombrada, que dá até pra gente vender até como se fosse um suspense sobrenatural, que você não sabe se é sobrenatural ou não até o final da história, que eu não vou entregar aqui pra não dar spoilers, né, mas que tem uma tensão crescente que eu acho muito bem desenvolvidas e com excelentes sustos dentro da história, sendo que ele não faz aquela aplicação indiscriminada de jumpscare. E é claro, também não é aquele filminho de adolescente, nada contra o filme, não, eu adoro inclusive a franquia Invocação do Mal, mas não é aquela coisa de você vai ter sustinhos o tempo todo, ou do tipo, aquelas coisas sangrentas, ou na cara explícita, não, como eu disse, é um negócio de suspense, psicológico, alternando com drama, onde vai crescendo e pouco a pouco vai aparecendo as coisas mais terror mesmo, mais sombria, mais explícitas dentro da história, sabe? Então, essa fica a minha indicação pra quem gosta do tema, tá querendo ver ou gosta da história de Casas Mal Assombradas, só que tá um pouco enjoado pela mesmice que é 90% do material, né? E como eu disse, gostou da Mansão Residência Hill, da Maldição da Mansão Bly, por aí vai, ou mesmo do... Outro que faz isso muito legal é o Clube da Meia-Noite, também na Netflix, apesar de ser mais para adolescente. Gente, essa aqui é a recomendação com as cautelas que eu comentei para vocês. Gente, se gostaram, dá aquele like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Um filme que inaugura praticamente o gênero de casa assombrada no século XXI, ao mesmo tempo que experimenta muitas coisas novas. Um fracasso de bilheteria em sua época, porém que virou um cult cheio de curiosidades depois. Estou falando do filme Os 13 Fantasmas, de 2001. E eu sou o Luiz, e bem-vindos a Monstros e Aventuras. E primeiramente, o filme, ele não é um filme original como muita gente pensa. Ele é um remake de um filme dos anos 60, preto e branco,
onde você tinha um grupo que era convidado para uma casa mal assombrada para testarem óculos especiais capazes de pegar e ver justamente fantasmas. Então, esse filme, feito uns 40 anos depois, o que acontece? Ele mantém a temática dos óculos, no sentido de que existem sim realmente óculos especiais que permitem você ver fantasmas, mesmo você não tendo nenhum poder paranormal, que numa mistura meio de magia e tecnologia. Só que aqui temos uma premissa nova e um pouquinho mais elaborada, onde aqui nós temos uma mistura de cientista com magos, que é o Dr. Críticos, que ele está caçando fantasmas pelo mundo inteiro com sua equipe, com um objetivo secreto, até que o cara morre durante uma dessas caçadas. Então, quem herda a casa é o seu sobrinho Arthur, que, é claro, vai se mudar quase instantaneamente, mesmo sem saber direito o que é, já que não consegue pagar as contas direito e tem a família inteira para sustentar. Então, vamos para casa que a gente não precisa pagar e ver se a gente consegue uma grana ainda por cima para finalmente sair das dívidas. Porém, temos os espectros justamente que eram caçados pelo tio, que estão dentro da casa, e ao mesmo tempo a casa é feita cheia de mecanismos estranhos, justamente para prender fantasmas e com objetivos obscuros lá dentro. Então, todo o local funciona como um imenso labirinto que vai se modificando de lugar. E então a coitada da família percebe que entrou numa armadilha gigante e tem que dar um jeito de conseguir escapar lá dentro, desvendando assim os segredos por trás da casa. Sendo que as primeiras curiosidades são de gente envolvida na produção do filme. Em primeiro lugar, o Steve Beck, que foi o diretor. Esse foi um dos últimos trabalhos dele. Inclusive, no finalzinho da carreira dele, ele estava mais dedicado meio pro terror. Tanto que anos antes ele fez O Segredo do Abismo. E logo depois do filme, ele fez O Navio Fantasma. Outro filme justamente de terror, que foi o último filme da carreira dele, né? Carreira que foi feita não apenas fazendo filmes dos mais diversos, ele participou inclusive de filme do Indiana Jones, né? Mas também produzindo clipes. Outra pessoa que tá aqui também é o Mallard, que é o ator que faz o Arthur, e ele é o mesmo que faz o protagonista de Monk, um detetive diferente, um seriado com várias temporadas, que eu adorava assistir, inclusive, né? Onde ele era um detetive cheio de manias, com sérios problemas psicológicos, psiquiátricos, que é super acentuado todos esses problemas depois que a esposa dele morre. Então ele tem uma assistente que na verdade é uma terapeuta que ajuda ele a lidar com todos esses problemas mentais que ele possui, ao mesmo tempo que ele resolve os casos usando a mente genial dele. Então, ao mesmo tempo que ele tem que fazer o trabalho de pegar, investigar as coisas e tudo mais, tem que lidar com uma cacetada de problemas que ele tem, como por exemplo o fato dele ser germofóbico, isto é, ele acredita que vai ser contaminado a qualquer momento. Então, ótimo seriado de dica, e esse mesmo cara pega esse ator que faz o protagonista desse filme. Outro ator interessante é o que faz justamente o psicometrista, um cara que... Psicometria é um nome que se dá dentro do meio de paranormalidade para quem toca em um objeto e é capaz de, com isso, ver o passado e o futuro dele. Coisa que acontece com um coitado, né? Que é super atormentado, que ele quase não pode tocar em qualquer coisa, tipo a vampira dos X-Men, porque ele pega e já tem visões de coisas horríveis que aconteceram no passado ou podem acontecer no futuro com aquilo ou com aquela pessoa. Então, parte da própria jornada, inclusive, dentro do filme, é desse personagem que ele pega e tem que aprender a lidar com os traumas e com os medos dele, já que sempre uma coisa mais pavorosa, ele sempre vai ter visões horríveis das coisas, para conseguir pegar e realmente crescer, deixar de ser alguém guiado pelo medo e conseguir tomar as atitudes dele, o que eu acho uma evolução bem bacana. E o ator que faz ele é o mesmo que faz o Salsicha dos filmes do Scooby-Doo, e ao mesmo tempo, pelo menos dos dois primeiros filmes do Scooby-Doo, porque para quem não sabe tem 4 filmes de live action, e é claro que é mais famoso atualmente por ser o vilão William Afton do filme Five Nights at Freddy's. Então, olha só esse elenco bacana. E antes de falarmos mais do filme, quero lembrar para vocês que esse ano estamos participando da campanha Ceia na Rua em São Paulo, que inclusive vou deixar o link aqui para vocês na descrição, onde o objetivo é pegar e arrecadar dinheiro para comprar marmitas para que o pessoal em situação de rua no bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo, possa pegar e uma parcela deles terem pelo menos acesso a uma comida decente nesse Natal. Então, gente, bora doar, galera. Prosseguindo, então,
Quando a gente entra nos detalhes da história, é bem interessante porque filme de casa assombrada, normalmente é aquele modelo onde temos um casalzinho que se muda para uma casa nova, aí então começa a aparecer umas coisas estranhas que parecem problemas da casa, algumas espécies de perturbações mentais e ilusões dos personagens, até que finalmente você descobre um segredo fantasmagórico da casa e você tem um fantasma do pessoal lá dentro, e a gente sabe que você não pode simplesmente sumir da casa, especialmente porque normalmente nesses filmes de fantasma, quando você tenta sair de lá, normalmente a entidade está tão poderosa que começa a fazer o que ela quiser lá dentro, né? Aqui a coisa é mais diferente, porque toda casa, na verdade, é uma máquina gigantesca. Então temos um aspecto fantástico desse labirinto no qual você tenta fugir, onde várias estruturas misturando roldanas, engrenagens, vidro, metal, encantamentos talhados, tudo junto, que de alguns aspectos parece formar cômodos de uma casa mais exótica, e ao mesmo tempo vai tudo se remodelando, se reestruturando, criando caminhos bizarros onde os fantasmas passam lá dentro, sabe? Então, isso tudo faz com que, além de ter um roteiro com essas características adicionais que dão um sabor bem melhor para uma história de fantasmas, acaba gerando um visual sensacional que sempre gera uma atenção, já que você nunca sabe qual saída está encoberta, qual caminho novo, qual espectro vai aparecer. E como o nome mesmo diz, 13 fantasmas, nós estamos falando sobre espectros diferentes, sobre diferentes entidades, mais precisamente 12 que habitam na casa e um secreto que você só descobre na reviravolta no final. E o que acontece é que em cada um deles tem uma história e um visual próprio. É quase como se cada um deles fosse um fantasma assassino com sua história pessoal que deu características e habilidades próprias para eles, com a sua própria motivação de ódio, vingança, inveja, etc, né? É quase como se cada um fosse um atributo diferente humano pervertido, diga-se de passagem, que levou a se tornar um espectro maligno, fazendo assim com que a gente tenha uma variedade muito grande de visuais e jeitos de atuação de cada um dos fantasmas lá dentro, sabe? Eu acho que a única coisa que se aproxima desse grau de variedade é quando a gente pega dos filmes do Hellraiser, onde a gente tem uma variedade de demônios com um visual bem distinto entre si, ao mesmo tempo que mantém uma identidade visual, né? Só que enquanto Hellraiser a gente tem o cubo com como um enigma para ser resolvido, né, capaz de abrir portais. Aqui não, o enigma é a própria casa que precisa ser desvendado os seus mistérios para ser conseguido resolver, para se conseguir sair de lá. O que é engraçado, porque acaba combinando também com a ideia daqueles filmes onde você tem que fugir daqueles locais cheios de armadilhas, né? Como o Cubo, o último Escape Room, por exemplo, que saiu, né? Que tem até o Escape Room 2 agora, né? Então, todos esses filmes, né? Que inclusive o pessoal dos Trecheira Violenta gosta de falar de os filmes dos 5 estranhos presos em um lugar, sabe? Então, é bem bacana, só que os 5 estranhos, e realmente acabam sendo 5 mesmos, são uma família, mais uns funcionários do Críticos que estão lá dentro da casa tentando descobrir o que está acontecendo, sabe? Então, acaba sendo bem bacana. Inclusive, como acontece, muitos desses filmes, por exemplo, de fugir de algum lugar, acaba sendo um grupo de desconhecidos, com habilidades diferentes, e aqui temos uma família normal, comum, tentando se virar, sabe? Então, tudo isso acaba dando um sabor bem interessante pro filme, uma tensão legal, e ainda por cima, mesmo não sendo feito muito sucesso, como ele depois virou uma coisa cult, existe uma empresa que produz justamente terror de baixo orçamento, que é a Dark Castle, que está em negociação para tentar produzir um seriado dos 13 fantasmas, cuja ideia seria pegar, inspirado no filme, criar uma história antológica de 13 fantasmas pelo mundo, mostrando origens diferentes para cada uma das 13 entidades, sabe? O que eu acho que seria uma história bem bacana, diga-se de passagem. E eu quero saber de vocês, quais histórias de casa mal assombrada vocês já pegaram e viram aqui embaixo? Histórias de navios fantasmas, elas existem há séculos. Inclusive tivemos uma súbita explosão desse tipo de história lá no final do século XVIII para o XIX, quando um rei afirmou ter visto justamente um navio em torno de uma grande aura vermelha que depois teria desaparecido e que ele acreditava ser o lendário holandês voador, o navio
que teoricamente teria sido amaldiçoado na época das grandes navegações, lá nos séculos XV e XVI, a pegar e vagar eternamente pelos oceanos, justamente devido às blasfêmias do seu capitão. Pois bem, Navio Fantasma é um filme de 2002 que traz essa temática de volta. E o que acontece? Estamos agora em direção a novos filmes do tema, com A Maldição do Kimberly chegando, e vamos falar então dessa obra do começo do século XXI. Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros Aventuras. Pois bem, primeiramente, qual é a trama de Navio Fantasma? Aqui nós temos uma equipe especializada em resgatar coisas perdidas no mar, principalmente navios perdidos, né, que naufragaram, né? E o que acontece é que, devido a certas leis internacionais, eles utilizam isso tanto para pegar e a comando de outras pessoas, resgatar navios específicos para determinados grupos e empresas, quanto também pegar e achar algumas coisas que estão perdidas, né, e pelas leis internacionais, faz parte daquilo que eles conseguirem pegar uma porcentagem da grana para eles, isto é, vira a propriedade deles, algumas coisas que são encontradas quando são em águas internacionais sem ninguém reivindicando, por exemplo. E o que ocorre, eles recebem uma missão específica de um navio perdido perto de uma região lá do Estreito de Bering, que para quem não conhece, é a região fina de terra, onde quase não tem conexão, que é quase tudo gelo, que conecta justamente a questão da América do Norte com a Rússia, lá pelo Oceano Pacífico. Só que quando eles chegam no navio, coisas estranhas começam a acontecer de forma cada vez mais bizarra, inclusive dentro do próprio barco, e eles vão descobrindo a história do navio, que é o que aconteceu com toda a tripulação que sumiu, o que diabos está acontecendo, que navio é esse que parece que desde os anos 60, na verdade, desapareceu misteriosamente. Pois bem, aqui nós já temos algumas coisinhas interessantes, que é o fato de que toda a trama legal de Fantasma, aquilo que ajuda a te envolver, não é simplesmente as mortes sangrentas que acontecem, apesar de serem bem interessantes e divertidas aqui. Mas a causa disso, a questão é o mistério por trás das coisas. Quem é o assassino? Por que ele fez aquilo e como é que ele fez? E aqui estamos falando de um assassino misterioso que matou um navio inteiro, praticamente quase toda a tripulação, com um objetivo bem misterioso. E justamente desvendar o que aconteceu acaba sendo uma das chamas desse mistério. E eu acho que é bem interessante porque justamente a gente que gosta justamente dessas coisas sobrenatural, terror, quando vai numa linha mais de suspense, de casa mal assombrada, ou mesmo nessas áreas, coisas de true crime, por exemplo, né? É justamente essa coisa de você estar desvendando um quebra-cabeça de gigante que faz você ter o prazer de desvendar justamente aquele mistério. E nesse sentido, nesse aspecto, o Navio Fantasma vai bem. Inclusive, uma coisa muito bacana é toda a caracterização do navio. Então você vai chegar lá, o navio é aquela realmente coisa corroída pelo tempo, onde você se imerge em cada cenário e você vai conhecendo pouco a pouco cada local. A sala do capitão, a sala de máquinas, a sala de festa, as cabines. Pouco a pouco, tudo vai sendo mostrado como ficou depois daquele tempo, e pequenas marcas sendo em cada região, onde que vão dando as pistas desse quebra-cabeça que você vai solucionando. E, ao mesmo tempo, temos que lembrar uma coisa, estamos falando de um filme de fantasma, então, esse quebra-cabeça possui um componente sobrenatural, afinal, temos espectros lá dentro, e a grande pergunta é, o que esses espectros estão fazendo? Por que eles ainda estão presos? Por que eles ainda estão presos lá? Por que, teoricamente, as coisas estão dando errado? E, afinal, por que, teoricamente, a tripulação que está indo lá está sendo atacada? Por que exatamente o que está acontecendo nisso? E é bem bacana que quando você pega justamente a tripulação que está chegando lá, esses resgatadores de barcos, é bem legal, porque cada um tem uma personalidade bem específica. Temos o engenheiro da casa de máquinas, que fica em volta no trabalho dele quase isolado do resto do pessoal, escutando rock
Ok? Nós temos justamente os sócios que são responsáveis pela firma de resgate de navios, que tem uma visão bem objetiva das coisas, apesar que um tem uma visão mais cética e outro uma visão bem ampla dos mistérios do sobrenatural que tem do oceano, e que realmente tem ambos esse aspecto de liderança, inclusive uma espécie quase de relação de pai e filha, apesar deles não serem pai e filha, serem apenas idades distintas e que estruturaram uma relação fraternal bem bacana para poder pegar e comandar negócio, né? Como realmente se o navio tivesse se transformado na família deles após tantos anos no oceano. E isso aí você vai então indo na personalidade de cada um e como cada um vai reagindo tanto ao fato de ter um navio que pode ter um tesouro lá dentro, só que super perigoso, tanto que tem uma frase que realmente ela faz todo sentido, usada mais de uma vez, que é: cuidado que a ferrugem de décadas transformou praticamente em areia esse navio. Então cada negócio pode se desmanchar a qualquer momento, sabe? Isso é bem bacana. Então como cada um deles vai encarando isso e como cada um deles vai encarando os espectros. E assim a gente vai desvendando os mistérios do navio, e talvez um dos mais interessantes deles seja justamente da menininha fantasma, de por que que ela está lá, o que que está acontecendo. Inclusive, o filme, ele faz uma introdução bem bacana, porque ele mostra o primeiro grande assassinato que tem dentro do navio, e você realmente não sabe quem é o assassino, por que matou dessa forma tão cruel, e resolveu matar tanta gente de uma vez, sabe? Afinal, se você quer roubar alguma coisa, por exemplo, você pode pegar a sua coisa e simplesmente cair fora, dar um jeito... Poderia dar um jeito de cair fora do navio, ao invés de você ter que eliminar toda a tripulação, né? Qual é o grande objetivo? Qual foi o grande objetivo? E qual realmente a entidade ameaçadora que tá lá dentro? Afinal, todo mundo lá, muitos lá morreram de forma inocente, então quem são, na verdade, as entidades ruins e as entidades boas que estão presas dentro do navio, também é outra coisa que é bem legal, né? Ao invés de botar todos os fantasmas são do mal, na verdade, né? Tipo, não, tem os fantasminhas do bem, tem os fantasminhas do mal, e você tem que saber você vai descobrindo quais são e por que são, conhecendo a história particular de cada um, o que é bem bacana. Até ter o grande plot twist de o que realmente aconteceu com o navio inteiro e por quê, e que gera uma mega sequência de ação bem bacana no final. Não que o pessoal vai sair dando porrada no fantasma, apesar que deu ter umas porradas no fantasma com tiro, porrada e bomba, literalmente, no final da história. Mas realmente é muito mais um filme de investigação, como quase todo o navio fosse um labirinto, com pequenas pistas sendo mostradas do que realmente aconteceu, e você tendo que tomar cuidado porque existem fantasmas que não querem que você descubra essas pistas lá dentro, sabe? Eu acho isso bem bacana. Inclusive porque é o seguinte, uma casa mal assombrada, ela tá em um determinado local, e aquilo que faz com que você, por exemplo, não possa sair, ou seja porque tá todo... ou porque tem uma distância muito grande em relação à civilização, diga-se de passagem, você tá no meio do mato, né, então é bem complicado, né, uma cabana no meio do nada... Ou mesmo porque tem algum tipo de armadilha sobrenatural que faz com que você volte sempre para casa quando você sai, às vezes. Agora, quando estamos falando do navio, estamos falando de água por todo canto. Você não pode simplesmente pular do navio, ir na água e nadar, porque tem trocentos quilômetros até o oceano, sabe? Então a grande pergunta é, você tá preso dentro do navio? Fantasma. E agora? Como é que você faz para sair de lá e voltar para a civilização, sabe? Então, isso já gera um suspense muito, muito legal, sabe? Inclusive, a gente tem que lembrar que existem outros filmes de suspense que não são de fantasmas, que envolvem também de navio, tanto que uma curiosidade em relação ao navio fantasma que era o seguinte, o roteirista chegou a revelar numa entrevista que na história original que ele vendeu para Warner Bros, a história era de um navio chamado Quimera, e que teria um tesouro escondido lá dentro, que seria descoberto por uma equipe de resgate de navio. Só que, porém, o pessoal da equipe de resgate ia ficar, todo mundo, muitos iam ficar com ciúme, inveja um do outro, queriam o tesouro só pra si. Então você teria uma série de assassinatos acontecendo dentro da equipe, e você não sabendo em quem confiar, quem são os assassinos, quem estão com você. Então seria muito mais um terrorzinho psicológico, sem componente sobrenatural. Só que quando a Warner adquiriu o roteiro, eles fizeram com a condição de que, olha, precisa botar sobrenatural porque é aquilo que vende. E definitivamente ele conseguiu manter uma boa história de suspense sobrenatural, e mesmo a equipe adicional de roteiristas conseguiram manter ainda bastante dessa questão do suspense
dentro da história. E você, quais boas histórias de navios sobrenaturais vocês já assistiram? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou! O que era para estar apodrecendo foi ressuscitado, e trará um grande mal que provocará um grande bem. Assim começa a profecia que dá origem à história de O Fantasma de Barba Negra, obra da Disney de 1968, e cujo protagonista e diretor são os mesmos do filme Se Meu Fusca Falasse, um dos, também conhecido como Herbie, o Fusca Atrapalhado aqui no Brasil, né? Que alguns podem conhecer a versão mais recente, mas teve filmes lá dos anos 60 que originaram toda essa franquia, e que eu gosto de dizer que é o precursor de carros ainda por cima. Então, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar sobre esse filme de fantasma de pirata, galera. Primeiramente, aqui nós temos Steve, um treinador de atletismo que vai para uma cidade nova, contratado por uma universidade para treinar o time de atletismo de lá, e ao mesmo tempo arranja um local para se hospedar, no caso uma antiga estalagem com formato de navio. E o que acontece é que temos duas tramas paralelas na história. De um lado, Steve com um time de atletismo que é um desastre, já que toda a galera boa acabou indo para o time de futebol, aparentemente. Tanto que existe uma rivalidade muito forte entre o time de futebol e justamente, não exatamente entre o time de futebol, mas entre o coordenador do time de futebol, que inclusive quer encerrar de vez o time de atletismo, e creio eu que justamente para garantir que nenhum bom atleta vai para lá só para ter os melhores no seu time, e dane-se as coitadas das outras linhas da faculdade. E, ao mesmo tempo, nós temos o fantasma de Barba Negra assolando a estalagem, sendo que o coitado do fantasma, ele está amaldiçoado, preso entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, até o dia em que ele finalmente cometer uma boa ação. O que é bem difícil quando você vê a personalidade do cara. Só que, ainda por cima, nós temos justamente um tremendo vigarista, que é dono dos jogos ilegais que existem dentro da cidade, querendo justamente tomar o lugar para construir um enorme cassino. E o que acontece? O coitado do Steve se acaba pegando nessa encruzilhada, e ele tenta, de um lado, tanto treinar o time de um lado, quanto tentar evitar que o fantasma do Barba Negra enlouqueça ele. Já que o fantasma, de um lado, o coitado tá muito choroso, porque ele pega e não consegue falar com ninguém, vê quase ninguém, inclusive é quase um acidente que faz com que o Steve consiga ver o pirata diferente das outras pessoas, né? Então o cara é altera entre o muito depressivo e o extremamente empolgado, dizendo, não, eu quero voltar a decapitar as pessoas, pilotar navios, etc. Então ele acaba fazendo as coisas mais bizarras, justamente no impulso, ainda mais porque ele não entende muito bem como funcionam as coisas no dia a dia, e ao mesmo tempo ele era um ladrão que tomava as coisas como ele queria na época dele, quando ele era o Capitão Barba Negra, né? Lembrando que é uma história de fantasia, não é o Barba Negra inspirado na parte realística e histórica que tá no filme, galera. Inclusive estamos falando de 68, né? Então é muito mais os arquétipos, os modelos clássicos das histórias de pirata que estão meio que juntados todos nesse fantasma meio atrapalhado. Então, coitado do Steve tem que lidar com isso, né? E, inclusive, tentando ver se tem algum jeito de ajudar a coitados dos descendentes do Barba Negra, que são justamente os criadores da estalagem. Inclusive, uma das coisas mais interessantes é justamente a caracterização desse pessoal, porque é o seguinte, a estalagem toda, ela foi construída justamente pelos descendentes da tripulação do Barba Negra, e talvez até mesmo do Barba Negra, inclusive falado das 10 esposas que ele teve, né? O que dá indício de que ele teve alguns filhos que podem ter se misturado depois com a população, com a tripulação dele, com os descendentes da tripulação. E quando você vê o pessoal, não é um pessoal parrudo, forte, marcado, não. É todo um grupo de velhinhas simpáticas que administra a estalagem, e o local tudo é feito justamente com os resquícios de antigos navios, né? Inclusive, provavelmente de inclusive
provavelmente não, é mostrado lá que tem vários pedaços do navio original do Barba Negra que afundou na região, que é onde teria morrido, né? Por isso a tripulação depois se refugiou lá e acabou montando um negóciozinho para poder sobreviver, sabe? Então, as velhinhas administrando estalagem, todas simpáticas com seu jeito diferente, o local realmente feito com pedaços de navio, é muito bem elaborado e dá um clima muito gostoso. Inclusive, eu acabei indo atrás desse filme quando eu vi ele, justamente porque eu tô nessa onda do filme, do seriado live action One Piece, que eu tô curtindo bastante, gente. Então, tem toda essa ambientação bem bacana. E uma coisa bem legal é que é o seguinte, o Steve é meio que o oposto do Barba Negra, já que ele é a pessoa mais politicamente correta possível, lembrando quase a chatice, sabe, do organizado, estruturado. Inclusive o cara praticamente não consegue nem mentir direito, já que o cara, basicamente, ele tem as coisas que acontecem com Barba Negra, as bizarrices que o fantasma faz, né? Só que ninguém vê. E o cara, ao invés de tentar pegar, inventar alguma coisa, disfarçar, ele tenta, inclusive, falar, não, é o fantasma do Barba Negra. Pessoal, você pirou, por acaso, sabe? E o Barba Negra, justamente, é um mentiroso, é enganador, sacana, tipo... Então, essas duas personalidades, elas acabam se batendo muito. Então, o Steve, ele tem que acabar aprender, não ser um enganador, mas ser muito mais flexível e tolerável com as outras pessoas e saber também a usar, a pensar estrategicamente, ao invés de pegar e atacar as coisas logo de cara, chutando pela porta, para poder pegar e finalmente conseguir os seus objetivos. Ao mesmo tempo que o Barba Negra tem que aprender a controlar os seus impulsos e a sentir empatia, coisa que ele começa a ver, a sentir justamente com os descendentes da sua tripulação, já que meio que é o último resquício do Barba Negra lá, ao mesmo tempo que tem um pouquinho aquele ego básico do tipo, ah não, é meio que a minha lembrança da minha memória sendo renovada aí, né, gente? Então, já que eu morri, pelo menos minha memória vai ser lembrada de forma boa se eu fizer uma boa ação, sabe? Já que a ideia básica é que o Barba Negra precisa fazer uma boa ação séria, de verdade, bem firme, para conseguir pegar e ser libertado dessa maldição onde ele fica preso entre os dois mundos. Então a história acaba se desenvolvendo com várias desventuras entre os dois, e o Steve tendo que lidar com um time de atletismo, ao mesmo tempo com os gangsters que tomam conta da cidade, sabe? E é bem engraçado, porque a polícia só aparece uma única vez, né, pra tentar pegar o Steve quando ele dirige meio alcoolizado, que parece que é meio alcoolizado, só que quase não aparece mais nada. Então, a impressão que dá no filme é que existe meio que uma passada de pano, meio que um acordão entre a polícia local e os bandidos, que é o seguinte, olha, dentro do seu estabelecimento secreto, você faz o que quiser, a gente sabe, mas ninguém vai tocar lá. Agora, se você botar uma arminha pra fora... aí então a gente vai pegar e te prender, porque a gente não pode, porque diante da população a gente vai pegar e agir direitinho, sabe? Então, o que justifica várias coisas lá dentro. Então é bem engraçado. Então a gente tem esses cenários que são justamente quando tem a grande disputa esportiva, quando tem o cenário do navio, quando tem, mais precisamente da estalagem navio, o local do restaurante com os jogos ilegais lá dentro. Esses são os principais locais onde vai alternando as coisas, e é muito legal ver justamente a evolução do Steve e do Barba Negra nessas vários negócios, tendo que aprender a se controlar. Um que é extremamente impulsivo, descontrolado e assim, quase sem moral, tendo que adquirir pouco a pouco uma moral e se controlar, e o outro aprendendo justamente a se flexibilizar, não apenas nas atitudes, mas mesmo dentro da moral dele em algumas situações, para poder pegar e fazer as coisas, sabe? E eu acho bem bacana isso, né? Porque um não fica o ápice da moralidade, né? A gente tem o outro pegando e virando que é um gangster. Não, tem que aprender. É meio como um aprendendo a lidar com um jeito diferente, aprendendo a usar o jeito diferente do outro para crescer, evoluir e, mais importante, ajudar as pessoas ao seu redor que quer tanto, sabe? Inclusive é bem legal. É bem legal nesse sentido, né? Por causa que as conversas dos são super engraçadas. Inclusive porque o coitado do Steve é um humano, enquanto o Barba Negra, ele não precisa comer, ele não precisa descansar, sabe? Então ele é quase insuportável dependendo do caso. Então, então, essa fica a minha dica de filme. E se vocês gostaram, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!